Olá, gente. Primeiro que eu queria falar nesse vídeo é que eu não sou evangélica. Eu não sou evangélica, eu não sou católica, eu não sou de nenhuma religião. Nenhuma religião, nenhuma denominação me representa e eu também não represento nenhuma. Eu acho que algumas pessoas me fizeram umas perguntas nessa última semana e elas querem respostas que cabem dentro da sua perspectiva religiosa. E eu não sou da sua religião, não sou da sua doutrinação, dos seus paradigmas. Algumas pessoas ainda não estão compreendendo isso. Inclusive, baseado nisso, eu queria dizer que é engraçado. Pessoas que participam de uma religião, que carregam o nome do evangelho, que é evangélicos, e 96% dessas consciências que congregam com essa religião fazem coisas opostas ao que o evangelho mesmo diz, né? Cara, eu fico pensando, se você é evangélico, era pra você fazer as coisas igual o evangelho, né? Igual a boa nova de Cristo. Não é essa a intenção de vocês? Pelo menos eu acho que é isso, né? Mas eu não consigo imaginar Cristo julgando as pessoas, falando por trás, falando dos outros, entendeu? Julgando. Você já parou pra ler e observar com quem Jesus Cristo andava? Quem que eram as pessoas que estavam à volta dele? Quem que eram os amigos dele? Eram pessoas bem diferentes de vocês. E eu fico pensando, o cérebro de vocês tá desse tamanhozinho aqui, ó. Desse tamanhozinho. Desse tamanhozinho aqui. Até menor. O cérebro de vocês só pensa em manter a frequência nos cultos, porque aí vocês estão ungidos por uma áurea santa e sagrada. O cérebro de vocês só pensa em ser visto pelo pastor e ser reconhecidos pelos membros e subir as escadinhas lá do altar. O cérebro de vocês só pensa isso, tá desse tamanho. Eu fui evangélica por muitos anos e eu sei como funciona um cérebro evangélico. Um cérebro religioso, doutrinário. A maioria, pelo menos, igual eu falei, 96 não, 98%. Um coração cheio de juízo, cheio de julgamento, medo do inferno, um medo tenebroso do inferno. Servem a Cristo por medo do diabo, não por amor a Cristo. Vocês não amam Cristo. Na verdade, a maioria de vocês nem sabe o que é amor. Porque vocês não conseguem amar aquele que vê como vão amar o que não vê, né? Não conseguem amar o seu próximo. Tá sempre pronto a julgar. A concepção de vocês de salvação é de vocês, entendam isso. Não tem a ver com a vontade de Deus. O caminho, a verdade e a vida não é a igreja religiosa, protestante, evangélica, sei lá, o nome que vocês quiserem dar. A verdade, o caminho e a vida é Jesus Cristo. E ele tá do lado de fora da arraial. Ele tá fora da cerca. Não é aí dentro que vocês vão encontrar. Vocês estão encontrando a comunhão, muito legal. O congregar aí dentro dos dogmas de vocês e todo mundo tentando viver conforme uma cartilha. E é isso daí, é só vocês. Não tem a ver com Cristo. Cristo tem a ver com a humanidade. Tem a ver com as almas, com as consciências todas, entendeu? Sem acepções. Eu fico vendo que as pessoas estão muito preocupadas comigo, como se eu estivesse caminhando para o inferno. É isso que as pessoas acham, né? Ai, a Marina, vamos orar. A Marina tem que voltar para os caminhos de Deus. Ela está indo para o inferno. Se ela morrer, não vai ser salva. Gente, que absurdo vocês falarem um negócio desse, cara. Cara, e eu fico vendo que eu também já tive esse pensamento. Por isso que eu sei que o cérebro tá desse tamanhozinho assim, ó. Tá uma coisinha pequenininha exprimida, um cérebro esmagado por um monte de doutrina, dogma, paradigma, por julgamento, por religiosidade.
Meu Deus, as pessoas leem as escrituras e não enxergam que elas são os religiosos. Que elas são aqueles que incitaram tudo, até a crucificação de Cristo, estavam do lado daqueles que crucificaram o Rei da Glória, o Messias. É muito triste ver essa preocupação vã. Vocês tinham que se preocupar com a alma de vocês, com a mente de vocês, que não conseguem se expandir a nível de compreensão das obras de Cristo na Terra. A forma como vocês esperam Cristo voltar, vocês são tão fechados. Gente, pelo amor de Deus, igreja evangélica não é verdade com a minha vida. Quem não tá na igreja evangélica não quer dizer que vai pro inferno, igual vocês pensam. E que inferno é esse que vocês falam? Vocês nem sabem. Cara, entenda uma coisa, tudo que você aprendeu, tudo que você sabe, que você pensa que todo mundo que não tá na sua igreja, que não tá burocraticamente inscrito, fixado numa denominação evangélica, tudo que você aprendeu tá dentro de uma caixinha de informações, vocês estão dentro de uma caixinha de informações, tudo que você aprendeu tá extremamente manipulado, extremamente mastigado, é uma cartilha, Deus, a glória de Deus, a existência de Cristo, a encarnação de Cristo, cara, é uma coisa muito mais expansiva que isso. Dá pena de ouvir uma parada, certas coisas que eu escuto, dá pena de ver as pessoas com esse medo do inferno, de perder a salvação, de que não tem salvação fora de uma igreja evangélica, que quem já foi de uma igreja evangélica, nossa, e agora não é mais, nossa, meu Deus, vai direto pro inferno. Na velocidade da luz, direto pro inferno. Cara, eu tenho tanta pena. Eu tô sentindo pena das pessoas. E eu fico com pena de ver o sofrimento que as pessoas ficam, entendeu? Cara, meu Deus. Eu fiquei com vontade de gravar, de falar isso pras pessoas, entendeu? Porque não dá pra ficar falando um por um. E eu também sei de muitas pessoas que falam de mim, mas não na minha cara, né, mas que acaba chegando aos meus ouvidos, algumas coisas ou outras, assim, de comentários, assim, enfim. Cara, eu acho muito triste, porque Cristo não tem nada a ver com vocês, nada a ver com esse coração, que faz acepção, que sente repulsa do irmão, do próximo, porque é diferente de você, porque pensa diferente de você, porque não é da sua religião. Vocês julgam as pessoas pela bebida que elas bebem, pelo tipo de comida que elas comem, pelo lugar que elas frequentam, pela música que elas ouvem, pela roupa que elas vestem, pelas coisas que elas gostam, por um brinco que elas usam, pra cor do esmalte. Que nojo de vocês. Que nojo disso tudo. E ainda vem usar o nome do Evangelho, ainda vem usar o nome de Cristo. Pelo amor de Deus, que nojo. Jesus Cristo, a consciência de Cristo enquanto estava encarnada, naquela época que ele veio, na época dele, você já parou para pensar as coisas que esse homem fez? Totalmente fora, totalmente ele arrebentando com toda a cartilha, toda a cartilha da época, entendeu? Ele arrebentou com todo o sistema, ele foi de contra tudo. Como que você acha que ele era? Você acha que ele se vestia todo sacerdotezinho e subia no altar, sei lá, num lugar de um... Todo arrumadinho, sacerdotezinho de terno e gravata, como seria hoje? Se vestia todo conforme as roupinhas da moda da época, da moda lá de Nazaré? Você acha que Jesus era um desse? O que ele fez no sábado, para você ter noção, e pensa uma coisa que hoje em dia o governo condena, é proibido no Brasil, uma coisa que é proibida, que o governo condena. Jesus fez isso. Ele fez uma coisa que o governo condenava e era proibido. Porque a religião da época era política também, era a mesma coisa.
pensa numa coisa agora na sua cabeça, eu não quero falar nada aqui, porque aí já vão ficar falando mais ainda, né, de mim. Mas pensa numa coisa que no Brasil é proibido, que é contra a lei, que o governo proíbe, que as religiões abominam, e uma pessoa fazer. Jesus fez. Ele fez. E tinha o mesmo peso de uma lei de hoje, é o mesmo peso de uma coisa que é proibida hoje. Mas tinha a ver com o amor, com o fluxo natural das coisas, com a natureza, com o amor, com a paz. E na verdade, eu não tô me importando com o que as pessoas pensam. Na verdade, eu sinto uma compaixão e vontade de ajudar esses cérebros que estão calcificados, que estão do tamanho de um grão de mostarda, até menor. Eu costumo dizer, é a sua fé que tem que ser do tamanho de um grão de mostarda, não o cérebro. Mas enfim, eu fico sentindo compaixão de querer dar uma palavra, entendeu? Para esses cérebros calcificados. E eu também sinto compaixão porque o meu cérebro também já esteve assim, extremamente calcificado. E eu lembro que quando eu era da religião, o que menos tinha no meu coração era evangelho. Por quê? Eu vivia muitas mentiras. E eu tava de uma forma por dentro, mas eu tinha que manter uma aparência por fora. Sobre tudo, acima de tudo. Uma preocupação de ser exatamente o que a cartilha mandava eu ser. Adoecendo e ninguém percebendo. Mas todo mundo carrega o nome do evangelho. Todo mundo é cheio de evangelho. Cara, meu Deus. Eu fico compadecida, entende? Porque eu acho que eu precisava ouvir uma menina falando essas coisas num vídeo quando eu era religiosa. Falando que eu era hipócrita e que eu tava lendo a palavra e não tava entendendo que eu era os religiosos que estavam escrito no evangelho. E que se eu visse Cristo hoje encarnado, falando num vídeo, falando na rua, falando alguma coisa, eu ia achar ele um garoto esquisito, que fala através de um demônio, um endemoniado, e eu ia julgar ele como uma pessoa extremamente caluniadora, extremamente que só fala heresias. É isso que eu ia pensar. E é isso que vocês pensam. Porque Cristo tá falando e vocês não estão vendo. E a forma como que vocês imaginam ele voltar, vocês estão tão longe, mas tão longe do que realmente é a volta dele. A salvação nele, no Filho do Homem, no Filho de Deus. Vocês estão muito